Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da Auto Super. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum corte. A gente falou de sonhos, falou de coisas que gosta, mas eu acho que a gente também às vezes tem que falar de coisas que não gosta. Tem algum carro assim que você tem uma birra absurda assim que você não gosta, do tipo, por algum motivo, não importa qual seja o motivo. Tem algum carro assim que você fala, cara, jamais teria, esse carro pra mim eu tô fora disso aqui. Isso aqui pra mim assim, puta, ou o pior carro que eu testei, cara, eu por mim teria reprovado ele 1 milhão de vezes, sei lá, tem algum carro assim que você abomina? O que acontece? Vamos lá. É diferente quando você está usando o CNPJ, né? Porque quando você testa, vamos lá. O que eu tenho em casa? Eu tenho um Porsche. Beleza. Esse é o César, é o CPF. É o que eu gosto. Aí você vai me trazer, a indústria vai chegar aqui, cara, nós estamos no desenvolvimento de um carro popular. Naquela hora você veste o bolso do cara do carro popular, você veste a mente do cara e respeita aquele cara. Exato. Você precisa respeitá-lo. Porque quantas vezes a gente já não viu isso no próprio jornalismo a gente passa automotivo. por isso aqui diariamente, eu principalmente. Porque às vezes o que acontece, às vezes a pessoa, enquanto jornalista, ela faz um julgamento de um carro de que ela não gosta. Mas você tem que tomar cuidado que você pode estar desrespeitando um monte de consumidores que se veem naquele carro. Sem dúvida. Porque gosto é gosto. Cada um tem uma aplicação, cada um tem uma forma de lidar com o carro. E o que não é bom para você pode ser excelente para o outro. Então, muitas vezes, eu já lembro uma vez, não vou lembrar quem foi jornalista, mas ele falou assim, cara, eu nunca mais falo assim, esse carro não vai para frente. Foi no caso do Corsa. Lembra que tinha o primeiro Corsinha que era redondinho? O Indy, aquela coisa toda. Ele falou assim, cara, quem é que vai comprar esse troço? Imagina. Meu, foi um dos carros mais vendidos no Brasil. Sim. Você entendeu? Mudou Então, o patamar de carro compacto. Né? Mudou o patamar. Então, a análise do cara sobre o que ele achava, né, era o que ele achava. Ele estava enxergando o mundo através da janela dele. É a sua opinião. É a sua opinião. E já tem a coisa do CPF. Pô, eu jamais teria, né? Então, assim, tem carros que eu olho assim, eu falo, cara, não compraria, não teria, porque eu não sinto tesão pelo carro. Não preenche. A dinâmica do carro não me preenche para eu comprar. O que não quer dizer que se você tiver o carro... Um produto ruim. Não, tudo certo, a gente no canal, a gente já deixou isso muito claro, né? Porque assim, ó, eu sempre... O Lucas, ele daria a mesma resposta que você deu agora. Né? Eu teria pulado essa etapa e eu já teria falado do carro que eu não gosto, porque esse é o meu perfil. Sim. Só que eu já fui interpretado do tipo assim, o cara não gosta da gente. Exato. Porque eu não gosto daquele carro. Vou dar um exemplo, né? Talvez eu também não goste dos caras. Pode ser, pode acontecer, pessoal, brincadeirinha. Mas assim, o que acontece? Eu falei uma época que eu não gostava de maré. Eu só falei que eu não gostava num programa. Cara, teve uma comoção nacional, encontro em oficinas de marés quebrados, para os caras quererem me pegar na porrada. Porque eu falei mal de maré. Aí eu falei, eu não gosto. Porque assim, ó, é um carro que não me veste pela história dele. Eu acho que esse é um carro que veio pro Brasil. Ele tinha um público muito específico. Sim. Aí tinha uma galera na época que... ele separava pouco da classe média esse carro. Então a galera começou a ter poder aquisitivo para comprar esse carro, mas talvez não para manter ele. E ele criou-se toda a história que a gente vê de maré, que é bomba, disso, daquilo. E o cara interpretou que, não, o Felipe não gosta de mim, porque eu tenho maré. E não tem nada a ver com isso. Eu já falei isso de outros carros. Mas falar, é difícil. Mas a galera não consegue separar. Principalmente os jornalistas eu entendo, porque o jornalista ele tem acesso a tanto produto bom e diferente, que, cara, não tô falando que sobe a cabeça, mas a barra começa a aumentar. O cara, pô, por exemplo, eu tô andando num carro de 860 pau, numa S8. Cara, é o melhor do que a Audi poderia fazer para um carro daquele elétrico. É muito bom. Só que amanhã chega um HB20 amanhã chega outro carro. E o nosso carro é outro, tá ligado? Então, assim... E aí você tem que vestir o cara que tem o bolso. É um exercício diário. Tem um detalhe aqui, para não ficar em cima do muro, para quem achar, ele não respondeu. Vamos voltar um pouco atrás. Eu acho assim, em dado momento, né, embora eu tenha me tornado um comunicador, eu me sinto e trabalho como piloto de testes. Você vai ter que se comprometer. Sem dúvida. Não dá para você ficar em cima do muro. Então, lá atrás, no caso do EFA M100, eu me comprometi a ponto do carro sair do mercado.
Nem chegou. Por quê? Porque o que me incomodou é que já não é uma questão de gosto. É segurança, O carro claro. era criminoso. O carro poderia machucar alguém. Sim. Então é um carro que não podia estar no mercado. Então, quando chegaram para mim e falaram assim, você vai comprar, você vai peitar isso? Eu falei, cara, chega uma hora que você precisa se comprometer. Chega uma hora que você precisa... Por exemplo, eu acho, cara, na boa, já que nós estamos aqui, tem muita coisa também que, que o jornalista podia estar escrevendo lá hoje e não está. Tem muita coisa que está rolando hoje na internet que, desculpa, falta um pouco mais de posicionamento. Às vezes tem posicionamento mas para isso, coisas, sem tem dúvida. posicionamento para coisas que eu acho que não tem nada a ver e tem outros posicionamentos. Entendo muito bem Eu vou o que dar você um tá exemplo. falando. Não, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. É igual virou a gaita do gaiteiro essa história de consumo de combustível. Porra, ou você coloca uma norma que é o Inmetro, ou você coloca a norma WLTP, cacete. Nós moramos aonde? A gente mora no Brasil. Aí você chega aqui e fala que o carro faz 26 km com litro. Porra, aí você coloca menos 30%, faz 18. Ou não, esse negócio faz 26. Pô, na cabeça de que o carro roda 1.500 km com um tanque. Porra, em que norma? Até um pouco tempo atrás, a gente tinha um pouquinho mais... Né? Não, e hoje virou vai da valsa. Eu acho que isso ficou muito polêmico e a gente já quer para polemizar com os carros elétricos, certo? Sim. Foi o estopim do negócio, porque você lia os caras chegando aqui falando, meu carro tem 500 km de autonomia, aí você rodava nem 300, aí você falava, pô, tem um negócio errado, não é possível. O carro veio com problema, aí o cara pegava, o consumidor ia até a concessionária e falava, ó, eu comprei esse carro aqui, vocês falaram que tinha 500 km de autonomia, eu rodei 280, como é que a gente faz? É sobre isso. Então, em algum momento, a gente, por mais que tenha relação com as marcas, tem que fazer, ó, desculpa, bicho, ó, até aqui vai, até aqui não vai. Você está falando que o negócio faz 500 e não faz. Tira 30%. Ah, mas... Porque o que é a norma WLTP? Ela é uma norma de harmonização global. Você sabe como é que ela funciona? É você, de 100 a 0, andar a 46 km por hora. Bom, aí você vai dizer assim... Em que situação que você consegue fazer isso, Você né? entende? Na Bandeirantes, vindo pra cá. E é Você entende? uma consegue sigla 46 agora, europeia, mas né, o César? trânsito, né? É europeia, é padrão europeu esse WLTP, correto? A origem dele, né? Mas ela, veja bem, como ela própria sugere, ela é uma harmonização. É. Então, se você vai lá no Inmetro, por exemplo, ele vai acelerar, desacelerar, vai parar no semáforo, vai subir, vai a X velocidade, volta. Então ele pega um mix, você pegou na estrada, depois você pegou... E ainda assim, né, com tudo desligado. Sem multimídia desligada, sem um monte de coisa ligada que Vídeo consome fechado, combustível. né? E pra assim, não ter... dentro de um Ah, laboratório, exato, temperatura, não sei o que, tal. Aí você dizer assim... Ah, mas dependendo do jeito que você dirige, você pode até fazer melhor. Porra, desligado numa descida, não vai nem gastar, pra você ter uma ideia. É loucura, Então, né? se você começar a colocar o si, é igual o Ingo Hoffman sempre falou pra mim. Cara, se minha tia tivesse bola, não era minha tia, era meu tio. Se sapo tivesse embreagem, não saia pulando. Então, você começa a meter o cis nessa parada, então se tem uma norma, tem uma norma. Eu acho que hoje, quando eu vejo algumas coisas, né? Eu acho que vocês também, você fala assim, cara... O consumidor está comprando isso daqui? Isso aqui é verdade? Ah, é uma verdade baseado numa norma se... Mas espera aí, gente. Ou a gente... Vamos basear numa realidade do que numa norma, né? Muito melhor. Você entendeu? Então, essas... Não, mas tem que ter uma norma que todos sigam. Acabou. Pelo menos uma norma que todos sigam. Porque senão, vamos pegar a Porsche, por exemplo, e ela vai chegar e vai meter lá no calculadora 30% a mais e vai dizer assim, não, o meu Porsche 911 faz 15 com litro. Exato. Mas segundo norma XPTO faz. Ué, mas quem está comprando... Agora, quando você compra um Porsche, você não está muito aí com a história do consumo de combustível, mas quando você vai comprar um carro do segmento médio e daí por diante, esse cara está comprando por conta do O combustível. cara que compra um carro híbrido, A gente por está exemplo, criando esse uma cara... consciência de consumo por conta de meio ambiente, o caramba tal. Aí estão se vendendo números, entendeu? De que eu não sei de onde os caras estão tirando esse número. E tem gente que está publicando. Mas é que... Bom, eu tenho uma teoria. Me falem o que vocês acham, se estou errado ou não. Antigamente, o jornalista acho que era mais jornalista do que influencer. A partir do momento que o jornalista ele vira um potencial comercial do negócio, Sim. que ele passa a ter o interesse comercial do negócio,
Aí, cara, não adianta, é um trabalho que vão estar contratando ele pra fazer Inclusive, uma tem série de jornalistas coisas. que são influenciadores que têm opinião sobre dado assunto, aí começa a fazer propaganda pra tal coisa, aí muda de opinião milagrosamente, né? Então, eu li Gostar uma nomes. matéria, eu não Gostar lembro nomes. exatamente se era sobre isso, mas era uma coisa assim, cara, falando que a nova Cayenne, sei lá, uma coisa assim, não lembro que carro que é, mas é um carro tipo assim. Faz agora tipo 28 km com litro, ou sei lá, 38 km com litro. Aí eu falei assim, mano, o cara é um mentiroso, porque pode ser híbrido, o quanto for, não vai ser o consumo de um V8 ou um V6 com um motor híbrido. Né? Aí não teria que ser um motor muito menor com um outro carro, um motor elétrico muito eficiente para ele poder fazer uma coeficiência dessa. Aí eu falei assim, é chamariz. É só para chamar as pessoas para Mas o lerem. que eu explico pra vocês aqui, né? Quando a gente pega. Vocês perguntam que. Ó, quando chega um carro elétrico aí, César, ele pergunta aqui quanto roda esse carro? Aí eu falo, depende. Não, então, mas a gente já tem Primeira essa coisa consciência, que eu a gente falo pra sempre eles, teve. Depende. O carro tem bateria tanto, o M-metro é tanto, mas o WLTP é tanto. Vamos fazer o nosso cálculo aqui. Como você dirige? O Lucas dirige assim. Você dirige assado, eu dirijo de outro jeito. A gente que chega num consenso. É isso. É a realidade. É testar o carro e passar a realidade. Que muita gente, como o Lucas falou, esquece um pouco. Eu sou jornalista formado. Eu sou jornalista mesmo. Então, assim, eu tenho dentro de mim o compromisso comigo mesmo de falar a verdade. Então, somente a verdade. Óbvio que também tem minha opinião um pouco. Senão não é jornalismo. O chat GPT faz. Sim, exato. É. E no final do mês você tem conta pra pegar a pagar. ficha técnica da montadora e ler. Não, essa aqui, a ficha tá aqui pra você, ó. Agora, por outro lado, o que acontece? Quando você começa a... Eu acho que a melhor propaganda que existe é aquela onde você promete menos e entrega mais. Porque você depois surpreende o consumidor. É o que a BMW fazia com as potências, não é? Exato. Surpreende, porque assim, cara, tem mais do que eu imaginava. Resultado. Hoje você vai ver aí muitas reclamações exatamente relacionado a que não entrega o que promete. Por exemplo, se você pegar a J.D. Power falando dos Estados Unidos, o número de pessoas que compraram veículos elétricos e não querem voltar mais para os elétricos é muito grande. O que isso... O que está acontecendo aí? E temos muito mais cortes aqui para vocês assistirem também no canal, hein? Aproveitem. Você convenceu o cara através do marketing de que aquilo era bom. O cara meteu a mão no bolso, comprou e ele se decepcionou. Acho que para uma marca não tem coisa pior do que isso, porque esse cara não volta nunca mais. Mas já pegaram pra... Aí eu falo do jornalismo. Será que o jornalismo já pegou esse cara pra falar qual foi a decepção dele e por que ele não voltaria? Então, nessa pesquisa... Aí esse também é um do grande ponto. O cara porque... foi iludido, cara. Não. O cara foi simplesmente iludido. Ok, esse é um ponto. Ele Mas qual iludido que porque foi ele... a ilusão que ele teve? Primeiro, o que foi falado e o que ele recebeu. E daí também um motivo... talvez particular dele, de não voltar para determinado carro. Porque Aqui isso mesmo, acontece. aqui mesmo, não precisamos ir longe, aqui no Brasil. Se as pessoas estão ali, né? Depois que terminar, agora não, porque vocês estão assistindo a gente, né? Não vai ter a sacanagem de desligar nós. Mas depois vocês colocam assim: o que eu gostaria que tivessem me dito antes de comprar um carro elétrico. Você vai ver um monte de gente falando de coisas que ele achava que era de um jeito e era de outro. Por exemplo, você chegar para um cara hoje... A gente tem uma experiência, a gente sabe de algumas coisas que talvez as pessoas não Não, estão eu vou falando, falar. mas a gente Eu vou vai esperar falar. o César acabar o ponto dele e eu vou falar o que como, eu por acho. exemplo, você chega lá hoje, tem cara que para vender carro elétrico, por exemplo, fala assim, você pode espetar o carro em qualquer tomada. É impressionante. Não, e até, vamos ser sinceros, pode. Ele só não conta pra você que talvez, né, se você espetar na tomada da sua casa, demorar 2 anos pra carregar, pra você poder sair de novo com o seu Você carro. entendeu? Sem contar outros riscos, né? Porque o brasileiro, por exemplo, não é um cara que constrói a casa e é acostumado a aterrar. Exato. Dependendo da marca que você colocar, nem carregar não vai. O fio elétrico que ele Sim, tá utilizando. Você sim. entendeu? Bitola, Então não enfim. é assim. Existem normas, existem regras e o pessoal vai passando por cima de tudo isso. Eu tive, por exemplo, a infelicidade, né? Eu gosto de discutir com vocês. Então, podcast aqui eu venho, blá, blá, blá. E aí tem muita gente que fala assim, vamos discutir sobre carro elétrico com entusiasta. Não dá para conversar com entusiasta de política, não dá para falar de religião, não dá para falar de carro, não De dá para nenhum falar de entusiasta futebol. de nada, né? Não, é porque o entusiasta ele é Não um dá. bairrista da vida. Aí eu né, escutei a um verdade cara é essa. falando Não, assim... passional. Passional não tá ligado à lógica. Aí você imagina, eu com essa cara de pátio que eu tenho, acabamos agora há pouco de falar o tempo que eu tenho como piloto de teste e, inclusive, de pneu. Aí o cara vira para mim e fala assim, não, pneu não tem? É simples. Eu recomendo para as pessoas, que é um influencer, é só você pegar o pneu das mesmas dimensões normal e colocar. Posso falar? É só um problema de ruído,
porque ele faz menos ruído, o do carro elétrico, e também de resistência ao rolamento, para durar mais. Falei, ô imbecil, o pneu de um carro elétrico ele tem uma estrutura completamente diferente. Você está levando 2 toneladas com um torque bestial. Deixa eu te falar, você quando fala isso no teu canal, você está sendo irresponsável. Colocando a Não é vida uma do cara questão em de risco. gosto. Porra, você vem falar isso para um cara que testa pneu há 20 anos. Aí você pergunta, você veio da onde? E detalhe, ele é formado em teclado, né, mano? Ele tem uma política... Ele Não, a gente aprendeu já tá vendo aqui tudo nos num comentários. E vai ter um algumas monte de coisas, várias gente aqui, que vai cara. meter um pneu normal naquele carro, Nossa. vai escamar o pneu, vai ter o que a gente chama lá, né, de escamamento da banda de rodagem, que vira lá, que sai, descola, na verdade, a banda de rodagem do pacote de cintura, pode matar uma família. Não, é simples. Quer dizer, aí o que você espera de um cara desse? Por mais que eu seja apaixonado por um carro elétrico, você espera que esse cara diga o quê? Pô, realmente, ó, aí precisa melhorar. Ó, tal coisa. Ó, realmente, não dá para conversar. Sabe, quando a gente vai falar, por exemplo, porque as pessoas acham que eu sou contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Eu sou contra a forçação de barra, no sentido de amanhã o futuro será todo elétrico e o carro a combustão vai morrer. Sim. Eu vou dizer aqui, é impossível isso acontecer, número 1. Até porque a maioria dos carros que vão ter vai ser híbrido e o híbrido leva o motor a combustão. Número 1. Segundo, não tem como questionar o quanto o motor elétrico é mais eficiente que o motor térmico. Qualquer cara Essa que é uma fala coisa isso... que nós discutimos Claro. muito com os nossos inscritos. Assim, uma coisa é o ecossistema, outra coisa é o produto. Agora, o que se discute é como a eletricidade chega nesse motor. Com a bateria e usando a rede, cara, não faz o mínimo sentido. O cara qualquer que chegar aqui e falar para mim assim, ó, eu tô comprando um carro elétrico porque eu gasto menos grana espetando o carro na tomada. Isso é fato. Sim. Esse é o seu motivo. O custo Agora, por se você quilômetro achar rodado, que você sim. está com um carro eco-friendly, que esse carro está resolvendo o problema da camada de ozônio, esquece. Que a Greta vai ficar feliz com você. Esquece. Só puxar na internet aí, acho que há 15 ou 20 dias atrás, teve uma mobilização em frente à fábrica da Tesla na Alemanha e uma das reivindicações para fechar a fábrica era o quanto era nocivo, né, para os países de origem, onde eles estavam te extraindo lítio, caramba tal, estava destruindo. Cara, hoje os caras usam a internet para qualquer coisa. Escreve aí, o titio vai deitar aqui, ó, escreve assim, ó, extração de lítio meio ambiente. Você vai cair de costa. Você vai cair de costa. Tanto de água que vai, O né? carro elétrico é mais poluente que o carro a combustão? Se você pegar hoje, por exemplo, o Instituto Manhattan, né, que fez um estudo sobre isso, e também um outro instituto que cuida de investimentos exatamente para o setor de mineração. Eles, quem escrever na internet colocar assim, ó, o carro elétrico fracassa novamente. E ele mostra exatamente de que no ciclo de quando você faz a extração de todos os 17 minerais raros para fazer uma bateria, pá eólica, turbina, motor, imã, rolamento e os cambal, processar isso para se transformar até o final da vida útil do carro e a reciclagem, um carro elétrico ele é mais nocivo no meio ambiente do que qualquer carro a combustão e toma uma surra quando esse motor a combustão é etanol. Chupa. Toma. Da hora. Boa. Muito Sabe o que bom. acontece? Ó, vamos lá. eu continuo Existe uma gostando conta, existe uma de alguns conta que a carros indústria... elétricos. Não, calma, eu vou Existe falar. uma conta... Mas não é isso que ele tá falando, é outra Não, coisa. Existe tá uma falando, conta calma. que a indústria faz que é assim, ó, 1 para 6 para 90. O que é essa conta 1 para 6 para 90? Um carro elétrico, 100% elétrico, o que ele leva de bateria e o quanto ele é nocivo ao meio ambiente, quando você faz quando você vai fazer um híbrido plug-in, você faz 6. O que um elétrico O que um elétrico, o que você gasta... é demanda, você faz 6 carros híbridos plug-in. 90 híbridos normal, sem ser plug-in. Full hybrid. Full hybrid. Então, mas demanda o quê? De bateria. De bateria. A gente tá falando só de bateria. de lítio e daí por diante. Tá, entendi. Então, você vê, o que um carro elétrico sozinho consegue carregar para si, né, de coisas ruins, que é a bateria, se você for fazer ele híbrido, né, permanente, você faz 90 carros. Ou seja, o cara do Hammer EV, que tem a bateria de 200 e... A conta deve ser uma É que conta tem de uma coisa também, 600 carros. Que existe as empresas todas
qual que é o mote? É a pegada de carbono. Só que não é só o carbono, o CO2 que um carro emite. Então, são várias coisas. É igual o Lucas processo. falar do cobertor curto, né? Às vezes você Exatamente. tá resolvendo, querendo falar que você tá resolvendo o problema de emissão de carbono durante uma viagem, mas aí, César, você não sabe o explica quanto pra gente gastou uma numa coisa assim, vamos extração lá. dos A gente tem minerais para A gente tem bateria. o ciclo do poço à roda, né? Que o pessoal fala que a indústria usa muito esse termo, né? Que é o quê? Do momento que o carro é concebido até a rua, certo? E o que acontece no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem uma matriz energética limpa. Essa equação não é um pouco diferente para o carro elétrico? Eu não, assim, sem querer só entrar no tá tendo mérito a geração. assim, da produção do carro, mas Sim. assim, o que se Não, o que você está emite? falando é correto. É assim, o Brasil ele tem mais de 80% da nossa energia limpa. Vamos chegar em Hídrica. 90 Então, logo. Hídrica e eólica. o que acontece? Vamos falar do Japão. O Japão, ele emite, desculpa, a China, ela emite muito durante a produção, porque 35% dos minerais raros estão no Japão, desculpa, na China. 35% do que existe de minerais raros no mundo está lá, e ela escava fortemente. Então, ela polui muito nesse momento, que é a bateria que você está trazendo aqui para o Brasil. Vamos lembrar o seguinte, ó, não existe nada mais democrático do que o CO2. O CO2 que os caras estão jogando na atmosfera lá hoje vai estar aqui em 24 horas, porque o planeta gira. Quem me disse isso foi um cientista chamado professor Gonçalo da Unicamp. Não existe nada mais democrático. Então, não é porque o cara está cavando lá e está produzindo CO2 lá, só de aquecimento global, sozinho, nós chegamos a quase 4 pontos, se eu não me engano, a China sozinha foi responsável por 1,1 global. Cacete. Sozinha. Velho. Sozinha. Mais de 25%. Sozinha. Né? Vamos lembrar também que é o seguinte, para responder um pouco melhor essa pergunta, eu preciso voltar para uma questão geopolítica aí. Então, quando você espeta um carro na tomada no Japão, você tem um carro híbrido. Porque você tem a energia sendo produzida a carvão, a combustível fóssil. Nuclear. A nuclear ainda ela limpa. ela não é tão suja. Sim. Mas você tem quase 80% Ela não é tão dela suja suja. até ter um Sim. terremoto. Então você sujou muito para construir a bateria, você suja enquanto carrega. Quando você vem para o Brasil, o que você traz? Você só traz o carbono do quanto O você... lastro do carbono Isso, da bateria. mas no uso, a bateria, aqui vale a pena. Agora, vale mais a pena para eles do que para nós. É isso que a gente tem que tentar entender. Sim. Sim. Porque a energia no Brasil, ela é barata. Por que ela é barata? Que é um Porque país ela limpa. maravilhoso, né? Imagina o seguinte, você está no Brasil. Quando a gente precisa ligar uma termoelétrica aqui, a gente entra em bandeira vermelha. O que acontece com a conta? Vai lá pra Vai lá para cima. Imagina um país onde 80% é assim. É bandeira vermelha total. Quanto full custa lá? time, né? Então lá Aí, custa muito caro. Então aqui é barato a energia e ela é limpa. Então se torna melhor. Tanto que a conta no Brasil, por exemplo, de tudo o que o carro consegue poluir durante a bateria, enfim, se você rodar 100 quilômetros sem emissão, essa conta meio que bate. Fica ali. Só que você precisa ter rodado 100 quilômetros para que essa conta... Mas em que horizonte de tempo? Não, rodou 100 quilômetros. Rodei 100 quilômetros. Você rodou 100 mil, desculpa. Ah, tá. 100 mil quilômetros. Ah, ok. Você rodou 100 mil quilômetros, desculpa, eu falei o nome. Você rodou 100 mil quilômetros. Você tem um break-even. Né? Porque você imagina, exato, porque imagina, você rodou 100 mil quilômetros no carro a combustão. Esse motor gerou CO2. Você andou 100 mil quilômetros com um motor que não gerou CO2. Então, aquela quantidade de CO2 que você gerou, então, para fazer uma conta rápida, quanto eu emito de CO2, fazendo uma analogia, quanto eu emito de CO2 para produzir uma bateria? O mesmo que um motor a combustão Vai consumir em 100 mil vai quilômetros. consumir ou jogar na atmosfera em 100 mil quilômetros. Isso se a gente estiver falando de um combustível fóssil gasolina. Isso. Agora, se você estiver usando o etanol, esquece. CS. Aí você está usando um combustível renovável, a cana durante o desenvolvimento só captura gás carbônico, e esse é um outro problema. Dentro dessa conta dos elétricos, não tem nenhum momento, tem um momento que eu não estou emitindo, que é quando eu uso o carro. Mas teve um momento que eu emiti pesadamente, foi quando eu produzi. Vamos lembrar que o que a gente emite de CO2, 13% está na mobilidade, o resto está no processo de fabricação. Isso é uma conta que também ninguém conta. Sim. E, então, o que a gente precisa ficar atento? Preste atenção. Os países super industrializados se transformaram nessas grandes potências como?
queimando carvão, queimando Perfeito. petróleo E e pau. vamos produzir. Lógico. E vamos produzir Sim. os cambal, tudo Isso, bem? isso. Esses mesmos países são os países que dão subsídio para você ter um carro elétrico. Por quê? Porque a todo momento eles são chamados, né, a atenção do mundo de que eles estão poluindo, que eles estão acabando com o planeta. Sim. Então eles pagam 15 mil euros para você ter um carro elétrico, você paga 15 mil dólares para o cara ter um carro elétrico, você vai dando um monte de subsídio, como quem diz assim, ó, eu poluo aqui, mas eu tenho o carro que não emite. Só que o seu carro que não emite, você espeta numa tomada de que é a carvão. Então não adianta. Você está pagando, você está enxugando gelo. Sim, sim. Eu gostei muito do ponto que você falou de que você tem um carro elétrico no Japão, você tem um carro híbrido. Na China, na você tem China, um carro exato. híbrido. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar para ver mais um vídeo do canal, clica aqui, tem bolinha para você se inscrever. Tamo junto, é nóis, valeu.